Dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Acho que ainda não estamos te ouvindo, Leandro. Bom, enquanto ele acerta ali, bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Eu sou o Rodrigo Soares, lidero o time aqui de arquitetura de soluções para a América Latina na OutSystems. Tenho a honra aqui de ter a presença do Gustavo Urias e o Leandro Torres da Smart Coding. O Leandro saiu aqui para acertar o áudio dele, mas já volta. Gustavo, muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês. Bom dia, pessoal. Meu nome é Gustavo Urias e vou participar aqui, compondo aí o time desse webinar. Prazer. Legal, muito bom. E o Gustavo e o Leandro aí têm bastante informação para trazer para a gente sobre IA. Mas antes da gente ir para falar especificamente de soluções, de produto de OutSystems, vamos falar um pouquinho de inteligência artificial e Bom dia. adoção da IA. Opa, bom dia, Leandro. Agora estamos te ouvindo. Desculpa, tive que sair do carro e entrar de novo aqui. Tranquilo. Leandro, obrigado pela presença. Gustavo aqui já deu um oi para a galera. Você quer falar alguma coisa? Agradecer a presença de todos, né, para esse bate-papo leve aí que a gente vai conduzir sobre essa união dessas duas tecnologias fantásticas aí, que é a low-code e IA. Obrigado a presença de todos aqui. Legal, eu que agradeço, Leandro. Uma honra ter vocês aqui. Smart, super parceira da OutSystems, Smart Coding. Como eu comentei, vai trazer muita coisa interessante sobre IA, né? O que ele já tem feito em IA com OutSystems. Mas, de novo, antes a gente ir já falar sobre o assunto, vamos introduzir aqui o tema, pessoal, sobre inteligência artificial e implantação, né? Sobre aceleração com OutSystems. Por que isso é um tema e por que isso é importante? A gente tem algumas estatísticas aqui dos principais analistas do mercado falando que os CEOs, aí 59% nessa pesquisa especificamente, acreditam que a IA vai ser a tecnologia que mais vai impactar as suas indústrias ao longo dos próximos 3 anos. E aí acho que não só os CEOs, né, os CIOs, CFOs, acho que todo mundo acredita nisso, do C-level até os analistas, então todos os níveis das corporações acreditam nisso. Mas o desafio está aqui nessa segunda estatística. 66% dos CEOs reportaram ainda estarem insatisfeitos com seu progresso em IA e IA generativa. Quer dizer, sabe-se, né, do potencial dessa tecnologia. A gente já tem visto muitos casos de uso interessantes, né, trazendo valor para o negócio, mas ela ainda é mais uma promessa do que uma realidade. E é isso que a gente busca melhorar, é esse cenário que a gente busca mudar com OutSystems, juntando aqui a inteligência artificial com o low-code. E até falando nisso, o Gartner lançou recentemente, agora uma semana, o seu mais recente quadrante mágico, né, falando de low-code, e eles colocam a importância de unir essas tecnologias, né? Como o low-code e a IA têm dado as mãos, têm realmente andado aí se aliado para trazer valor para o negócio. E, inclusive, números interessantes que eles trazem para os próximos anos, uma previsão bem radical até. Nesse report, o Gartner fala que 60% das empresas vão adotar o low-code como a principal plataforma de desenvolvimento. Aqui, pessoal, a gente não está falando de 60% das empresas vão adotar low-code. É como a principal plataforma, quer dizer, não é mais um nicho, não é mais aquela plataforma que alguns, né, desenvolvedores, analistas resolvem seus probleminhas, fazem suas aplicações do dia a dia. A gente está falando de o low-code ser a plataforma principal. Então, as empresas não mais dependerem de Flutter, né, de Java, de C Sharp, de Node, mas sim adotar o low-code como a principal ferramenta de desenvolvimento. E acho que até parte disso também, né, como um complemento, 80% das organizações vão utilizar o low-code para desenvolvimento de aplicações críticas até 2029.
Ou seja, a gente vai ver uma transformação radical nos próximos 4, 5 anos, né, antes do fim da década, o low-code indo para uma posição central, né, assim, no coração da TI das empresas. E em grande parte disso, porque o low-code alia a IA, o low-code facilita a adoção da IA, o low-code incorpora a IA. Eu acho que a IA, quando lançou o ChatGPT ano passado, muitos clientes me perguntavam, e agora? IA ou low-code, né? O ChatGPT, o Copilot matou o low-code? Acho que a resposta que a gente está vendo do mercado, do Gartner, de todos os principais analistas, é o contrário. A IA vai potencializar o low-code para finalmente ser uma peça central, uma peça-chave na TI das organizações. Bom, pessoal, com esse panorama, eu passo a palavra ao Leandro, ao Gustavo, que vão falar agora sobre muitos casos de uso e muita implementação de IA como OutSystems. Obrigado, Rodrigo. Obrigado por esse pano de fundo aí, fundamental, para a gente seguir com a nossa apresentação. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, tá? E aí vocês me informem se tá tudo, estão enxergando tudo bem, tá? Só confirmem para mim. Deixa eu maximizar aqui. Estão enxergando minha tela? Aí, apareceu aqui, Leandro. Legal, muito obrigado. Bom, pessoal, meu nome é Leandro Torres, eu sou o CEO de duas empresas aqui do ecossistema OutSystems. Uma se chama Bipro Institute, que é uma empresa focada em educação, na formação de talentos na tecnologia OutSystems, e a outra é a Smart Code Lab, que é uma consultoria focada em OutSystems, né, que ajuda os clientes tanto a adquirirem quanto a implementarem a plataforma low-code da OutSystems, tá? E aqui junto comigo está o Gustavo Urias. O Gustavo Urias faz parte do nosso time e ele atua com a gente, além de muito conhecimento técnico, também atua nos ajudando nas atividades de pré-venda, tá? E aí eu vou compartilhar alguns casos de uso aí que a gente tem visto aí nos clientes e comentar um pouquinho sobre essa junção aí dessas duas tecnologias, low-code mais IA, né? E antes de a gente começar, só fazer um jabá aqui da Smart, tá? Como eu falei, a gente é uma consultoria focada em low-code, né? Low-code da OutSystems. A empresa ela surgiu há 2 anos, mas a nossa equipe tem experiência de trabalhar com OutSystems desde 2015, né, aqui no Brasil. Todo o nosso time é 100% certificado, são mais de 74 certificações hoje. Tá? E a gente, nessa trajetória, a gente recebeu 2 reconhecimentos bem bacanas aí da OutSystems. No nosso primeiro ano, a gente recebeu um reconhecimento de novo parceiro das Américas. Naquele período, entraram 41 canais, né, novos parceiros no ecossistema aqui das Américas. A gente foi reconhecido como o melhor. E agora, no último ano, a gente recebeu um reconhecimento ligado à qualidade das nossas entregas, onde a gente foi agraciado com reconhecimento de maior número e maior média de customers reviews. A gente só tem a agradecer aí pela confiança dos nossos clientes e também do próprio fabricante, tá? E tem nos dado indicador aí que a gente está mais acertando do que errando, né? Estamos procurando ir no caminho certo, tá? Mas, colaborando com a pesquisa que o Rodrigo mostrou, tá? Saiu recentemente um artigo na Forbes, agora dia 4 de outubro, tá? Fruto de uma pesquisa que foi conduzida pela Datamakers e CDN junto a 110 CEOs e C-levels brasileiros de empresas que estão espalhadas em diversos setores, tá? E a pergunta que foi feita a eles foi quais são os principais fatores que impedem a adoção de IA nas empresas, né? E o principal fator que apareceu foi resistência cultural, né? Cerca de 69% dos entrevistados apontaram essa questão da resistência como o principal problema, né? E aí pode estar desdobrada em vários pontos, né? Como as pessoas têm medo que a IA substitua o seu emprego, ou então as pessoas têm medo no tipo de informação que a IA está entregando, falta confiança na IA. Muitas pessoas têm receio de mudanças, não só por conta da IA, mas têm receio de qualquer mudança, tá? Então a resistência cultural foi apontada como principal fator. E o segundo principal fator foi a escassez de talentos, ou seja, falta gente para poder aplicar esses modelos de IA que estão disponíveis para inovar os negócios das empresas, né? Então, faltam habilidades e conhecimentos aí das pessoas, tá? E aí, é claro que para vencer uma resistência cultural, né, um dos pontos que se deve abordar é procurar incluir cada vez mais pessoas em todo esse processo da adoção dessa tecnologia, no caso da tecnologia de IA, tá? Então, quando a gente fala inclusão, não só a inclusão de pessoas em TI, claro,
incluir pessoas das áreas fins, né, das áreas de negócio, cada vez mais em todo esse processo de adoção, tá? E outro fator que a gente encontra como bem positivo para diminuir a resistência cultural é fazer uma adoção progressiva, né? A gente não aprende a nadar se jogando na água, né? A gente te bota o pé na água, vai gradativamente evoluindo o nosso domínio ali a nossa desenvoltura para nadar, né? Vai praticando, vai conhecendo, assim por diante, né? É uma maneira bem mineira de dizer isso, talvez seja que a gente deveria comer o mingau pelas beiradas, tá? Então, tanto incluir, procurar democratizar a adoção de IA e o conhecimento para as mais variadas pessoas das nossas empresas e também fazer uma adoção progressiva. No ponto da escassez de talentos, é a gente investir em tecnologias que simplifiquem a implementação de IA e que facilite a formação de novos talentos. Isso aí. E, de novo, não só talentos na área de TI, mas sim fora de TI, certo? E aí a ideia aqui da apresentação é mostrar algumas ferramentas que a gente tem em OutSystems, né, algumas capacidades que a plataforma OutSystems tem para vocês verem como a OutSystems pode ajudar a vencer esses dois fatores de resistência aqui, tá? Primeiro, um panorama geral, né? Todo mundo conhece a OutSystems. A OutSystems é uma empresa que surgiu em 2001, ajudou a cunhar o termo low-code no mercado. Ela, como o próprio Rodrigo falou, ela há muito tempo, analistas têm apontado a liderança dela em inovação, trazendo inovação nessa área de desenvolvimento enterprise low code, tá? Ela é a empresa que tem maior market share nesse segmento, ou seja, é o líder disparado há muito tempo nessa área de low code. E uma coisa bacana que eu queria destacar aqui é que é uma empresa global, ela está em 87 países, atende clientes em várias indústrias, e aqui esse número está até desatualizado, são quase 800 mil membros hoje que estão atuando nesse ecossistema, tá? E uma das coisas, isso é uma fortaleza, porque nós hoje estamos aqui na nossa realidade no Brasil. Provavelmente tem uma outra empresa, citando o exemplo, lá do outro lado do mundo, lá no Japão, que talvez ela esteja já enfrentando alguns problemas que nós ainda não chegamos neles, tá? Então, aquelas pessoas daquele ecossistema lá no Japão, nesse exemplo, já estão pensando e produzindo soluções em cima da plataforma OutSystems, que depois a gente se unindo a esse ecossistema, muitas dessas soluções vão estar disponíveis para resolver os nossos problemas. Então, além da gente inovar mais rapidamente com a fortaleza desse ecossistema global, a gente consegue também trazer inovação de forma mais rápida por conta disso, tá? Então, isso é bem bacana. Mas por que essa atração, né? Uma das coisas que a OutSystems fez foi mudar o paradigma do desenvolvimento, né? Saiu do desenvolvimento tradicional, né, com linha de código, etc. Muito mais difícil da gente construir, muito mais difícil da gente formar pessoas, muito mais difícil depois da gente olhar o que foi desenvolvido, né, num desenvolvimento tradicional e fazer manutenções e evoluções. Então, ela mudou esse paradigma, fazendo um desenvolvimento todo visual, e a gente tem componentes já pré-prontos que nós vamos arrastando e montando tanto as telas das nossas aplicações, nós vamos criando a lógica nas nossas aplicações, vamos integrando com sistemas que nós temos hoje na empresa, certo? E além de ter essa ideia de desenvolvimento, a própria plataforma também nos dá ferramentas para a gente gerir de maneira eficiente o ciclo de vida das aplicações, para a gente monitorar a performance das nossas aplicações, para a gente trabalhar a questão de melhoria contínua, tá? E claro, já há bastante tempo, eu vou mostrar mais para frente, turbinada com IA, tá? E aqueles componentes todos, desde o começo, a OutSystems criou um repositório público de componentes, e aí hoje nós temos mais de 5 mil componentes disponíveis para a gente utilizar de forma gratuita para montar as nossas aplicações, tá? E hoje, rodando numa plataforma Cloud Native, tá? Isso dá um webinar inteiro para falar sobre isso, mas basicamente a gente usa os componentes para criar serviços, aqui representado nessa tela por esses quadradinhos aqui meio alaranjados, né? Então, alguns quadradinhos são serviços que servem para conectar com sistemas legados, para conectar com outros sistemas, e à medida que eu vou montando eu vou reunindo esses serviços, eu vou criando as aplicações que vão atender as necessidades do meu negócio, tá? Uma outra forma bacana de ver isso, e essas imagens todas que eu estou mostrando estão disponíveis lá no site da OutSystems e também estão disponíveis até em formato de vídeo, tá? A gente vê aqui uma aplicação, né? Esse é um exemplo bacana, eu estou vendo aqui uma pilhazinha que representa uma aplicação, e para a montagem dessa aplicação a gente está consumindo vários serviços, certo? Que foram criados. Então, eu tenho um serviço lá que
trata de enviar mensagens via celular, outro trata de enviar mensagens via e-mail, um outro serviço trata de se conectar com algum modelo de IA para ser consumido na aplicação, para fazer um fluxo de aprovações e assim por diante, tá? E aí, com essa abordagem, né, com essa plataforma Cloud Native, se eu tenho um serviço que demanda mais recursos, a gente direciona mais recursos para aquele serviço, tá? Então, também é uma forma bastante eficiente da gente utilizar os recursos computacionais que estão disponíveis, né? Para aqueles serviços que são mais utilizados, que precisam de mais recursos, são direcionados para lá. E tem aqueles outros serviços que não demandam tantos recursos, a gente não tem desperdício, né, de energia, etc., né? Até do ponto de vista ambiental, muito mais razoável, né? E, claro, também tem toda uma parte de mensageria que foi criada em cima dessa plataforma, que faz com que a gente consiga gerir eventos que acontecem nessas relações entre os serviços e que nos permite fazer hoje, né? Foi anunciado recentemente um novo workflow, né? Onde ele permite a gente, à luz de um processo, a gente orquestrar esses serviços de uma forma lógica, né? E isso é uma interface toda visual, pessoal, isso que eu queria comentar aqui, né? É uma interface toda visual, onde eu vou puxando esses componentes, vou inserindo uma ou outra informação, né? Algum parâmetro de entrada, enfim, vou coletando aquele parâmetro de saída. Então, é um processo que é muito fácil com que pessoas não de TI possam utilizar e criar, enfim, evoluir, tá? Então, essa abordagem visual, esse ferramental que está disponível, essa plataforma, todas fazem com que o processo de criação das aplicações para atender as demandas de negócio seja muito facilitado, tá? E aí tem alguns exemplos de uso. O que eu posso criar com isso, né? Eu posso criar praticamente qualquer tipo de aplicação. Aqui tem alguns exemplos, tá? Então, tem clientes que utilizam para modernizar aplicações. É o caso aqui à direita aqui do clientes utilizando para modernizar aplicações feitas em Domain, SharePoint, Notes e SharePoint, por exemplo, tá? Tem clientes nossos que têm aplicações e Axis que estão modernizando essas aplicações hoje, tá? Tem clientes que servem para estender aplicações atuais. Hoje está muito em discussão os clientes passando por um processo de migração de versão para SAP HANA, né? Então, uma das abordagens possíveis que facilita a migração para SAP HANA é a gente tirar as customizações que foram feitas no SAP durante o seu uso, tirar e colocar na plataforma OutSystems, deixando a implementação de SAP mais standard e facilitando a migração, então, para o SAP HANA, tá? Tem clientes que utilizam para fazer gestão de field, né? De pessoas em field, em logística. Tem pessoas que utilizam criando aplicações para se relacionar melhor com seus clientes. Tem clientes que criam aplicações de core bancário, tá? Então, tem as mais variadas. Tem clientes que usam soluções voltadas a um segmento específico, como o segmento de saúde. Tem um grande exemplo aqui no Brasil, que é a Unimed BH, que utiliza a plataforma OutSystems para toda essa solução de telemedicina, né? Clientes que utilizam para criar aplicações para gerir o relacionamento em negociações de vendas de produtos e serviços, tá? Então, são os mais variados os usos, né? E IA, né, voltando ao assunto, IA não é uma novidade aqui no universo OutSystems, tá, pessoal? Só para relembrar, a IA já há bastante tempo, a OutSystems tem incorporado elementos de IA aqui na sua plataforma. Um dos elementos que ela já incluiu já há bastante tempo é ajudar elementos que ajudem no desenvolvimento, né, ferramentas que nos ajudem no desenvolvimento. Então, durante todo o processo de desenvolvimento, tem uma IA, um assistente de IA ali nos ajudando e já sugerindo quais são os componentes que provavelmente nós vamos precisar para seguir aqui na criação da nossa aplicação, para a criação do nosso fluxo, do nosso processo, tá? Então, isso facilita muito, agiliza muito o processo de desenvolvimento, tá? Então, a IA já estava sendo utilizada para nos guiar, né, no nosso desenvolvimento. Também na parte de troubleshoot, né, pessoal? Quem já está acostumado um pouco a trabalhar com OutSystems sabe o quanto facilita a nossa vida e quanto diminui lá aquela etapa de qualidade, né, de teste de qualidade, né? Porque no próprio desenvolvimento a plataforma já vai nos sugerindo, dizendo, cara, provavelmente o jeito que tu fez aí não vai ter a melhor performance, quem sabe tu faz de outra forma. Olha, tu colocou esse elemento na tela, mas esqueceu de setar alguma informação, de definir alguma informação, alguma propriedade. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo as aplicações e processos e a lógica das nossas aplicações de forma guiada, também já é feito uma validação do que a gente está construindo ali na hora, tá? E, além disso, é possível, através de uma ferramenta,
A gente analisar todo o nosso portfólio de aplicações e identificar aquelas que tem algum débito técnico ainda, que tem algum problema de performance que a gente deve atuar, tá? Para resolver essas situações, tá? Então já faz bastante tempo que a OutSystem vem introduzindo IA aí no seu processo de desenvolvimento de aplicações, tá? E agora, pós IA generativa, né? Também, agora só que de uma forma de linguagem natural. Aqui à esquerda tem um exemplo onde a gente está buscando algumas informações nas nossas bases de dados, só que em vez de fazê-lo de forma visual, arrastando componentes para fazer esses filtros de informações, a gente está fazendo uma pergunta, está fazendo um pedido aqui em linguagem natural, né? Nesse exemplo, foi pedido que se mostrasse aqueles registros, né? Aquelas ordens, cujo valor total é maior que 100. Tá? Então, a gente já consegue fazer isso interagindo com alguns componentes da nossa plataforma em linguagem natural. Tá? Além disso, já começou há algum tempo um projeto chamado Morpheus, que se propõe a criar uma tecnologia para que, a partir de linguagem natural, a gente criasse uma aplicação do zero, simplesmente passando, então, fazendo esses pedidos, passando informações em linguagem natural para a IA, e ela já criando a aplicação ou parte da aplicação que a gente necessita para resolver os nossos problemas de negócio. Tá? Mas, recentemente, também a própria OutSystems compartilhou uma nova ferramenta que nos ajuda a criar agentes de comunicação, né, com os nossos clientes, usuários, parceiros, tá? Que é o IA Agent Builder. Tá? Então, é bastante interessante também. Tá? E agora, já no evento da semana passada, que aconteceu em Amsterdã, né, o evento One da OutSystems que aconteceu em Amsterdã, eles meio que mostraram um pouco a junção de tudo isso, que é o OutSystems Mentor, né? Onde, a partir de um prompt, a gente consegue pedir que seja criada uma aplicação, inclusive passando documentos de referência para guiar a IA, né, na criação dessa aplicação. E aí vai seguindo o processo, tá? Capturei algumas telas, tem vídeos no site da OutSystems mostrando isso muito bem, é um assunto que vai ser explorado bastante daqui em diante, tá? Mas a partir de um prompt ele já sugere, então, e lendo aquele material, ele já sugere a criação de uma aplicação que vai ter algumas certas tabelas e entidades lá da nossa aplicação, que vão ter alguns critérios de acesso, né, algumas roles, né, para acessar a aplicação. A gente pode interagir incluindo ou retirando algum desses elementos que a IA interpretou que precisa ser criado. Tá? Depois, seguindo o processo, ela já mostra um pouco das telas que vão ser criadas. Também nós podemos interagir nesse momento, adicionando telas, removendo telas, adicionando atributos de uma entidade, ou seja, colunas de uma tabela. Então, a gente consegue interagir nisso, finalmente criando, com alguns cliques, então, a nossa aplicação. E aí, a partir de então, também nós podemos interagir em linguagem natural, mexendo aqui no look and feel, adicionando colunas aqui nesse exemplo, nessa tabela que está aqui embaixo, removendo colunas, adicionando gráficos, tudo em linguagem natural. Tá? E a gente consegue também, de forma facilitada, já verificar a qualidade do código que foi criado, a gente consegue já seguir o ciclo de vida dessa aplicação, ou seja, movimentando ela para o ambiente de testes, né, de qualidade, depois para o ambiente produtivo, ou seja, controlar todo esse processo que nós temos, né? E também depois, fazendo a melhoria contínua, a gente analisar, então, a qualidade do que foi criado, se houver algum débito técnico, de maneira facilitada, a gente começar a atuar e remover algum débito técnico de alguma aventura tenha ficado, né? Até tem esse símbolo, né, que o pessoal tem utilizado, que é junção de low-code da OutSystems, né, com IA, tem infinitas possibilidades, infinitas soluções, né? Assim, o mundo... estamos muito mais perto de resolver os nossos problemas das mais variadas maneiras, né, juntando essas duas tecnologias, tá? Mas, enfim, essa é uma coisa que é muito bacana, eu acho bem bacana, porque ajuda a acelerar as entregas, ajuda a gente a incluir mais pessoas no processo de desenvolvimento, pessoas das áreas de negócio, inclusive no processo de desenvolvimento, em virtude de ser muito mais fácil da gente criar as aplicações, criar os processos, criar a lógica dentro das nossas aplicações, tudo de forma visual, componentes pré-prontos. Isso faz com que a gente, então, acelere as entregas, reduza custos, inclua as pessoas, então é muito bacana. Mas um fato que sempre me chamou a atenção é como é que eu levo inovação para o meu negócio, tá? Como é que eu faço para utilizar os modelos de IaaS que já existem para inovar o meu negócio, né? Não só inovar no meu processo de desenvolvimento, mas sim inovar na relação que eu tenho com os clientes da minha empresa, tá? Então, aqui eu relacionei entre as centenas de exemplos de uso que tem, né, de ferramentas, de modelos de IA
que podem ser utilizados. Eu relacionei alguns aqui só para inspirar vocês, tá? Também esses exemplos todos estão disponíveis no canal da OutSystems no YouTube, tá? Nós da Smart temos um canal também que lá a gente utiliza alguns desses componentes lá e vocês podem acessar lá para ver a gente usando isso na prática, mas também tem alguns vídeos que a OutSystems produziu no seu canal, também mostra em profundidade esse uso desses elementos, né? Então aqui é só uma primeira imagem mostrando que a gente pode utilizar, tem modelos de IA para tudo, né? Tem modelos de IA para nos ajudar no tratamento de imagens, de vídeo, de texto, tem modelos de IA que nos ajudam a fazer a manipulação de textos, certo? Sumarização de textos, categorização de informações, tá? Tem modelos que nos ajudam a criar imagens, editar imagens, tá? E também trabalhar toda essa questão de comunicação mesmo, né, que nós chamamos, né, converter um texto numa fala, real time nos ajudar no atendimento, por exemplo, de um suporte ou do relacionamento com algum cliente nosso. Caso a gente tenha hoje que prestar algum atendimento para um cliente que não fala a nossa língua, é possível, em real time, converter isso na língua de destino, né, na língua do nosso interlocutor, inclusive com a nossa própria voz, né, uma dublagem da nossa própria voz em outro... Até eu brinco que agora eu falo japonês, né, só que não, né, mas enfim, aí me ajudou a falar japonês com a minha voz, com o meu tom de voz, tá? Então, são momentos. Daí, para exemplificar um pouco mais, eu peguei alguns relacionados à imagem aqui, tá? Só para dar algumas ideias, tá? Então, é possível hoje, por exemplo, ter um modelo que nos ajuda a descrever qualquer coisa que apareça numa imagem, tá? Aqui é um exemplo onde a gente utilizaria, né, para uma aplicação ligada à venda de imóveis, né, gestão de condomínios, venda de imóveis e tal. Mas, é claro, pode ser qualquer imagem aqui, né? Pode ser vídeo também, né? Não só imagem, nós podemos pegar vídeos e descrever, pedir para a IA descrever isso, né? Então, poderíamos ter vídeos de imagens de segurança e pedir para a IA descrever o que está acontecendo e, dependendo do que ela descrever, a gente tomar alguma ação à luz da nossa aplicação, né? Que está recebendo esse output aí da IA, né? Inclusive, a gente pode ter, né? Podemos considerar isso aí em segurança uma anomalia, né? Então, nós podemos ter imagens de anomalias acontecendo. Aqui o exemplo de uma imagem que mostra um prédio, né, sendo inundado e que a partir da interpretação dessa imagem pela IA a gente poderia tomar alguma ação para tentar mitigar esse problema que está acontecendo aqui, tá? Um outro exemplo também, é claro, na resolução de problemas, né? A gente fez alguns testes onde a gente pegou não um texto aqui escrito num doc aqui, né? A gente pegou um texto escrito com a mão do aluno mesmo, onde ele tinha um problema para ser resolvido e ele, além de apontar a resposta, ele tinha que elaborar a resposta, né? Desenvolver a resposta, né? Então, a IA entendeu o desenvolvimento, né, da elaboração da resposta, entendeu a resposta final que foi dada e ela pôde criticar depois se o desenvolvimento da resposta daquele aluno para aquele problema apresentado estava correto ou não correto, se tinha algum ponto de melhoria, né? Então, isso é bem bacana pensando numa monitoria, por exemplo, no setor educacional, pensando a IA ajudando o aluno a entender ali se o desenvolvimento da solução dos problemas que estão à frente dele estão corretos ou não e quais são os pontos que ele pode melhorar, né? A gente pode, claro, pegar qualquer texto, né? Uma placa de carro, um texto aqui com uma lista de compras, enfim, um checklist, por exemplo, de manutenção. A gente pode pegar essas informações e inserir para dentro pedir para a IA identificar essas informações e aí, a partir da identificação, fazer algo com essas informações, tá? É bem bacana. A questão de tradução, né? Toda essa comunicação que nós temos com clientes, usuários em outra língua, eu acho que é questão de tempo para a gente realmente se comunicar de fato sem empecilhos, né? Com pessoas de todos os lugares do mundo, tá? Hoje a IA já consegue fazer isso, que nem eu falei, inclusive na voz, dublando a nossa própria voz, tá? Em outra língua. Esse aqui é um caso bem legal, é o penúltimo que eu vou mostrar, que é o caso da gente ter um caso bem bacana para a indústria, né, que fabrica algo, e a gente ter um modelo referência, né, um item referência, e à medida que a gente vai produzindo aquele item, a gente pedir para a IA ir separando aqueles itens que não estão de acordo com o modelo, né, que nós desenvolvemos, com a matriz, né, e daqueles que estão ok, né. Então, é bem bacana a gente
gente pode fazer isso, né? Detecção de defeitos em imagens, tá? A parte lógica, desculpa, esse é o penúltimo, né? No caminho, pode nos ajudar na lógica. Aqui é um exemplo, exercício de lógica, mas pode nos ajudar até na lógica, no desenvolvimento também. E esse é um caso que eu queria mostrar, que é um caso bem interessante, que é um caso onde aqui o exemplo é uma seguradora que ela foi fazer a avaliação de um carro, né, para avaliar se deu sinistro, não deu sinistro num carro, e é pedido que a partir de uma imagem que foi tirada, uma fotografia que foi tirada desse veículo, que a IA tentasse nos dizer que carro que modelo que é, desculpa, o fabricante desse carro, o modelo, a placa de licenciamento, se nos dizer assim de maneira breve o que aconteceu com esse carro, né, quais são os problemas, e até se ela tiver essa informação, qual é o custo estimado, né? E também nos entrega isso no formato que nós pedimos. Nós queremos um formato que depois vai facilitar o consumo dessas informações no fluxo da minha aplicação, tá? Isso eu achei fantástico, tá? E tem vários usos para isso, não só para esse setor aqui, tá? E como é que a gente consome todos esses modelos de IA, né, pessoal? A gente não precisa estar aprendendo Python, não precisa estar aprendendo a importar bibliotecas Python, né? Não é necessário fazer nada disso, tá? Como eu falei, a gente, na verdade, tem conectores, certo? Esses conectores são criados pela própria OutSystems, são criados pelo próprio ecossistema, ou podem ser criados por nós também. Então, nós temos esses conectores. Aqui tem um exemplo que eu tirei também do site da OutSystem, que mostra alguns conectores que estão lá disponíveis na Forge, né, que é a nossa biblioteca de componentes lá públicos. Esses dias já vi que tem muito mais, tá? Que há umas 5 semanas atrás eu tirei e identifiquei mais alguns conectores lá, e eu tenho certeza que cada semana que a gente entrar lá vão ter mais conectores disponíveis. Então é tão simples quanto a gente capturar, né, esse conector, solicitar esse conector e depois começar a consumir ele à luz das nossas aplicações, tá? Caso eu tenha algum conector que eu não ache lá, todas essas tecnologias de IA, elas são abertas, como nós chamamos, né? Então, elas facilitam com que a gente integre esses modelos de IA às nossas aplicações, né? Então, sempre tem uma descrição bem detalhada e bem completa sobre como a gente faz para poder enviar informações para a IA, né? Para o modelo de IA e trazer de volta essa informação, né? Então, eu entrei lá no site da OpenAI, eu tirei essa foto de lá, né? E aqui é um modelo que, a partir de um texto que ele recebe, ele cria um áudio, né? Então, aqui tem todas as explicações. Tu deve fazer um post nessa URL e no teu pacote lá que tu está requisitando, tu deve passar essas informações. Inclusive, ele dá um exemplo, que à direita está meio pequenininho, mas ele dá um exemplo. E aí, a correspondência lá no OutSystems, simplesmente 1, 2 cliques, a gente já chega nessa tela de diálogo, onde a gente pega a URL, coloca aqui em cima. Aqueles exemplos a gente coloca aqui embaixo, coloca os parâmetros de autenticação e a gente já segue e já podemos criar essa integração e criar esse conector para o nosso uso em diversas aplicações, tá? Então, mesmo que não tenha um conector já pronto, a gente consegue utilizá-lo, tá? E aí, bom, o que a gente faz com isso, né? Com esses conectores? Aqui a gente vai dar 3 exemplos aqui para finalizar a nossa apresentação e depois vamos tocar um videozinho, tá? O que é interessante também é que às vezes a gente mira numa coisa e acerta noutra, tá? A gente, né, um modelo de IA pode ter vários usos, tá? A gente pensou naquele modelo que é utilizado para transcrição, né? Que uma vez que ele receba um áudio ou um vídeo que tem áudio, que ele pegue e transcreva aquilo e transforme em texto, né? Aquele áudio transforma em texto. E a gente pensou isso pensando um pouco na nossa realidade, né? Como a gente é uma consultoria que implementa projetos ligados à tecnologia OutSystems, tem existe uma metodologia de entrega de projetos, né? Nós temos reuniões que acontecem com o cliente em várias etapas para levantamento de requisitos, reuniões técnicas, né, para passagem de tarefas para a equipe. Nós temos reuniões onde a gente faz retrospectiva do que foi desenvolvido, né, para ver se tem algum ponto de melhoria e assim por diante. Então, tem várias reuniões. Então, o que a gente fez foi, a gente inseriu, então, esse componente de IA dentro da nossa ferramenta de gestão de projetos, tá? Então, o que ela faz? Então, à medida que a gente vai tendo as reuniões, nós vamos passando esses áudios e pedindo para que a IA sumarize essas reuniões, tá? Além disso, que ela no processo da nossa aplicação, essa sumarização, né, esse resumo, a gente passa
por e-mail para todos os participantes daquela reunião. E o mais bacana é que a gente inseriu, então, esses áudios, né, essas transcrições, nós inserimos num agente. E aí as pessoas, a partir de então, seja as pessoas que participaram das reuniões ou as pessoas que não participaram, elas conseguem perguntar assuntos pertinentes à reunião, conseguem perguntar para o próprio agente, né? Então tá pequenininho aqui, mas é um exemplo, tá? Uma vez que eu passei essa reunião aqui, que foi sumarizada à esquerda, uma pessoa foi lá e perguntou para o agente, né? Em algum momento da reunião foi dito quais aplicações devem ser homologadas, daí a própria IA respondeu, ou seja, ela não precisou parar uma pessoa que participou da reunião para que essa pessoa que está com a dúvida possa esclarecer essa dúvida, né? Então, isso foi o que a gente pensou e o que a gente implementou para o nosso uso. Só que, claro, tem vários usos para essa transcrição, né, pessoal? Esse modelo de IA aqui, né? E a gente pensou em mais alguns aqui. Eu tenho certeza que vocês aí desse lado devem estar pensando em vários, né? A gente pode utilizar isso em relação às reuniões de brainstorming de inovação. A gente tem reuniões que são feitas, que a empresa muitas vezes faz para passar informações da empresa para os investidores, né? Hoje, normalmente, isso fica num PDF com 200 páginas no site da empresa. Pode ser um agente respondendo a dúvida dos investidores, tá? Histórico de pacientes, né? Se eu tenho atendimentos que são gravados, né? A gente pode passar isso para que um corpo clínico, um corpo médico possa, interagindo com a IA, esclarecer alguma dúvida que tenha, né? Tu tem todos os processos de audiências legais que hoje já são gravadas, né? A grande maioria. Então essas gravações podem ser passadas para um assistente, responder dúvidas, esclarecer dúvidas que surjam, né? Um caso mais corriqueiro, né? As reuniões de condomínio, certo? Que são gravadas. Quantas vezes as pessoas que não vão nas reuniões de condomínio depois ficam na dúvida do que foi discutido? Então, uma vez que eu insiro essas informações, esses áudios das reuniões, esses vídeos das reuniões, a própria IA pode responder dúvidas, né? Claro que no processo de educação e treinamento, muito útil. E as reuniões de forecast e vendas, né? Pessoas que não conseguiram participar 100% da reunião, não conseguiram participar daquela reunião, certo? Ou ficaram na dúvida de algum assunto, poderiam perguntar para a IA. Então, a gente mirou numa coisa e acabou vendo que tem vários usos, tá? Então, bem interessante. Um outro exemplo que eu vou passar aqui, que é um exemplo do tratamento de imagens, tá? A gente se deparou com uma situação onde uma pessoa idosa ela fez um exame laboratorial e ela não, assim, veio aquele exame em letras pequenas, com informações que ela não entende, certo? E ela queria até entender, a partir do exame, que tipo de especialista ela deveria procurar. Então, por que não a gente criar uma aplicação que utilizasse um modelo que vai interpretar essa fotografia desse exame clínico laboratorial que foi feito e que mostrasse essas informações de uma forma mais amigável e que, além disso, já indicasse qual é o especialista, à luz do exame, qual é o especialista que é aquela pessoa. Nesse exemplo, nós pensamos no idoso, mas, claro, atende pessoas de qualquer idade, que deveria ser procurado, tá? Quando a gente pensou nisso, a gente pensou numa aplicação de um plano de saúde, tá? Então, à luz de uma aplicação de um plano de saúde, tem um botão onde tu bate uma foto do teu exame, e aí, claro, aplicações feitas em OutSystems possuem geolocalização, né? A gente pode usar a geolocalização, e a partir do resultado do exame, e a partir da localização daquele usuário, né, do plano de saúde, poderíamos, inclusive, indicar profissionais na região onde está o nosso usuário, né, da nossa aplicação. Poderíamos indicar usuários com aquela especialidade, médicos com aquela especialidade para que esse usuário procurasse, tá? Então, nós pensamos nesse caso. Mas, é claro, a gente pode utilizar também para outros assuntos, né? Para assuntos relacionados à manutenção, certo? Para indicar, já que é o próximo exemplo que nós vamos mostrar, tá? Que a partir de uma imagem a gente dá encaminhamento a algum processo de manutenção, tá? A gente pode, um outro exemplo que nós pensamos é o onboarding de colaboradores, né? Sempre no processo de onboarding de colaboradores tem uma ingestão de muita informação, CPF, currículo, teste de saúde, né, teste técnico, laudo psicotécnico, tem testes psicotécnicos, né, dependendo
da função, do cargo, tem uma série de informações que precisam ser ingeridas, né? Então a gente pensou também que esse tipo de caso poderíamos usar IA para ingerir essas informações e aí, inclusive, dar indicativos se aquela pessoa ela é indicada ou não é indicada para aquela função e caso não seja para a função para que ela se candidatou, para que funções dentro da nossa empresa ela poderia se candidatar, tá? Processo de aferição de qualidade, certo? Identificação de doença, tem fotos de pessoas, identificação de doenças em plantas, certo? Educação assistida, então tem vários usos. Então esse modelo de IA tem vários usos que nós pensamos em alguns, eu tenho certeza, como eu falei, que vocês já estão pensando aí nas necessidades do negócio de vocês e estão vendo um uso para esse tipo de modelo, tá? E aí o último exemplo que eu queria passar é um exemplo que a gente fez uma aplicação completa, tá? E esse é um caso real que aconteceu, que motivou a criação dessa aplicação e o uso desse modelo de IA, também que trata de tratamento de imagens, tá? A cunhada de um sócio nosso parou o carro dela no meio de uma avenida movimentada e ela ligou para o meu sócio e perguntou para ele se ele sabia o que estava acontecendo com o carro dela. Ela informou que tinha uma luz que se acendeu no painel e perguntou para ele se ele sabia como resolver esse problema, né? E aí ele, claro, tentou ajudar, pegou o manual do carro, leu aquelas 200 páginas e aí conseguiu informar para ela que depois de um tempo ela poderia ligar o carro de novo e depois no dia seguinte procurar a concessionária, enfim, fazer a manutenção que era necessária, tá? A gente pensou, por que não seria possível, né? Por que não deixar disponível com que uma pessoa bata a foto do painel do carro e passar para a IA, então, essa foto, e a IA já tem lá o manual dos carros, já tem o manual do carro dela, nesse caso. E aí, à luz do manual do carro, já informar o que está acontecendo. E ali, à luz, claro, de uma aplicação, dependendo do que a IA diz que está acontecendo, a gente já pode dar opção para que um chamado seja aberto, um agendamento, né, na concessionária para fazer a manutenção seja agendado e assim por diante, tá? Então, daí nós fizemos essa aplicação, o Urias fez essa aplicação para a gente, tá? Para mostrar um videozinho dela aqui no final, tá? E, claro, quais são os benefícios de ter uma aplicação dessas? E aqui nós pensamos no uso automobilístico, né? Para carro, para moto, mas pode ser, inclusive, na minha máquina de lavar aqui, né? Adoraria ter um app da Brastemp que, quando tivesse uma luz no meu painel, eu pudesse bater uma luz no meu painel e não precisar estar buscando um manual que eu nem sei onde está para descobrir o que aquela luz no painel da minha lava-roupa aqui está informando, né? O que eu deveria fazer, né? Então, assim, a gente exemplificou num uso voltado ao setor automobilístico, mas poderia ser utilizado para qualquer indústria que tenha algum tipo de relação ou quer criar algum tipo de relação com seus clientes, tá? De forma direta, tá? Então, uma aplicação dessas facilita a comunicação direta com os clientes, né? Inclusive a geração de novas receitas, porque eu publico ali novos serviços que estão disponíveis, novos produtos e assim por diante. Nos ajuda na resolução de problemas e agendamento de manutenções, que é o exemplo que nós vamos citar melhor no vídeo. Nos ajuda a se comunicar e medir a satisfação com dos nossos clientes, certo? E também colher um feedback. Né? Esse feedback a gente pode utilizar outros modelos de IA para isso, né? Então a gente pode coletar o feedback de forma de um texto, a gente pode coletar esse feedback da forma de um áudio, certo? E à medida que essa informação foi coletada, a gente pede para a própria IA dizer se aquele feedback foi positivo ou negativo, e aí, se foi negativo, a gente pode já entrar em contato com o nosso cliente para entender por que ele avaliou negativamente essa experiência que ele teve, né? Então, fazer um processo aqui de Customer Success proativo, né? Então, bastante interessante, né? Então, esse é um exemplo de um uso, tá? Eu vou mostrar o último slide da nossa apresentação e vou seguir para mostrar o vídeo para vocês, tá? Se vocês esquecerem tudo que eu falei até agora, tá? Eu queria que vocês pensassem um pouco nessa imagem da árvore, tá? Então, por um lado, a gente tem os modelos de IA sendo utilizados de forma pontual, né, e progressiva para nos ajudar a inovar nas soluções dos problemas de negócio que aparecem, certo? À medida que a minha empresa vai se desenvolvendo, novos problemas, novas situações vão acontecendo. Então, a gente começar a pensar na IA como uma forma de nos ajudar a resolver esses problemas. Nós vamos inserindo, então, IA de forma progressiva, pontualmente, nas aplicações, aqui representada pelos galhos dessas árvores, as mais diversas aplicações, certo? E a gente utiliza a plataforma OutSystems como
esse ambiente, né? Esse solo fértil para que a IA possa ser adotada de fato na empresa, né? Como a plataforma OutSystems, como uma forma de remover aqueles principais fatores que impedem a adoção de IA, né? Então, se por um lado eu estou trabalhando a inovação com IA, né? Por outro lado, todo esse solo fértil que essa semente da inovação vai crescer, né? Toda essa robustez que oferece a plataforma, a facilidade de uso, a experiência de usuário na criação das aplicações, segurança e escalabilidade. Então, tudo aquilo que a plataforma oferece a junção dessas duas faz com que a gente consiga acelerar a adoção de fato da inovação através dos modelos de IA na nossa empresa, tá? Eu vou trocar aqui, eu vou parar o compartilhamento, tá? E vou tocar um vídeo para vocês aqui encerrando, e depois eu vou introduzir aqui o Urias para ajudar a responder qualquer dúvida que tenha a respeito da criação disso, tá? Acho que deu para ouvir bem, né, Rodrigo? Deu para ouvir bem. Ah, que legal. Eu queria aproveitar e chamar o Urias aqui, pessoal, para ele falar um pouquinho da gente do como é que foi o processo para consumir esse modelo de IA numa aplicação feita em OutSystems, se ele teve alguma dificuldade, enfim, quais são os pontos positivos aí que né, um pouco da experiência dele em fazê-lo, tá? Urias, por favor, se puder falar um pouquinho para o nosso público aqui, para a nossa audiência, sobre esse processo de criação e consumo desse modelo de IA. Bom dia, pessoal. Muito prazer em estar falando com vocês. Faço parte da Smart Code Lab, faço parte do time aí junto com o Leandro. E, bom, tem algumas coisas que eu queria destacar aqui rapidinho, né? Até para a gente abrir aí para depois, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa. Eu fiz parte aqui de muitos projetos onde a gente teve o envolvimento de IA. E esse que o Leandro mostrou por último a gente fez até uma abordagem diferente. Eu não sei se vocês perceberam, mas o Leandro disse que quando você vai integrar IA com OutSystems, você tem algumas possibilidades, né?
E essa possibilidade, geralmente, foi uma coisa que fez a gente pensar lá atrás. Porque quando você pensa em IA, você tem, acho que uma das primeiras perguntas que pode até vir na cabeça de vocês é o seguinte, por que eu usaria IA com OutSystems? Por que eu não uso com Python ou com qualquer outra linguagem de programação, ou o próprio prompt de qualquer IA? E a gente se fez essa pergunta lá atrás. E a gente sabe que a OutSystems, ela integra projetos de uma forma mais rápida, mais eficiente. E imagine você potencializando isso como uma IA. E aí a gente foi envolver formas de poder fazer essa conexão, né? E aí, dos projetos que o Leandro mostrou, a gente teve até algumas abordagens diferentes. Se você se recorda, ele mostrou um projeto que a gente fez sobre reuniões. Então, que era um problema muito grande que a gente tinha aqui. A gente participa de reunião o dia inteiro e aí, às vezes, você fazia anotações, relembrar do que você está fazendo. Então, naquele momento, a gente fez um componente da IA próprio nosso. Então, a gente fez um componente ali do zero. Por quê? Porque a IA precisava trabalhar de uma forma diferente ali para a gente, porque hora ela interpretava um vídeo, hora ela interpretava um áudio, hora era uma transcrição, e eu precisava fazer meio que um machine learning ali para ela relembrar algumas coisas da reunião. Outros desafios que a gente teve é que dependendo da IA que você usa, ela tem uma quantidade de tokens, e a gente sabe que a gente fica em reuniões assim longas, e a quantidade que é gerado, né, de informação ela é muito grande, então a gente teve que fazer uma adaptação. Então, para esse caso em específico, a gente criou o nosso próprio componente, que no primeiro momento vai demandar um pouquinho de tempo para você criar, mas uma vez que ele já está pronto, você consegue somente arrastar ele, igual vocês viram nesse último vídeo aí que o Leandro mostrou, que você consegue só passar, determina o que você quer que ela faça e ela te retorna. Nesse em específico, onde ele faz a interpretação da imagem, a gente não usou esse componente que a gente tinha criado, porque ele já era um componente que é como se eu estivesse precisando de uma Ferrari para andar no centro de uma cidade. Ali a gente usou uma abordagem mais fácil, onde a gente pegou um componente da Forge. Se vocês forem na Forge, que é tanto da OutSystems 11, tanto da ODC, já existem componentes prontos, que você simplesmente vai lá, pega, integra ele ao seu projeto e já consegue sair usando. Só que o componente que a gente utilizou da Forge, ele só interpretava textos, e nesse caso a gente precisava que ele interpretasse imagem. Então, para não ter que criar um do zero de novo, o que a gente fez? A gente foi lá, pegou esse componente da Forge e a gente adaptou ele. Então, isso é uma outra coisa legal da OutSystems que ela te possibilita. Já existem extensões prontas, componentes prontos, que você pode trazer e já utilizá-los, ou você pode adaptá-los ao seu negócio. Foi o que a gente fez. A gente trouxe esse componente, adaptou ele para poder também interpretar imagem e começou a utilizar. Então, isso é uma das respostas legais que a gente traz de que, com simples ações ali, seja pegando um componente da Forge que já está pronto e você consegue integrar ele ao seu projeto e já sai usando, seja você pegar esse componente e adaptá-lo ao seu negócio, ou seja, você criando o seu próprio componente. Então, você tem várias saídas. Isso faz com que você consiga integrar IA dentro do seu projeto sem ter muito conhecimento técnico. Quantas vezes a gente não tem ideias, às vezes, geralmente, nossa, isso seria legal de implementar com IA e tal, mas eu não consigo implementar porque me falta conhecimento técnico. Então, a OutSystems, além de potencializar, além dela ser mais rápida, de te entregar as coisas, a integração com IA e o método de já sair usando e fazer com que ela trabalhe ali para você é muito mais fácil e muito mais rápido aqui na OutSystems. Fora que nesse último exemplo aí que o Leandro mostrou do vídeo, você poderia estar integrando com outras coisas, né? Não sei se vocês perceberam, aí além de interpretar a imagem, ela te dá uma aproximação, tipo assim, ó, eu identifiquei que você precisa levar seu carro numa concessionária. Você quer que eu abra um chamado já lá para eles? Então eu poderia estar integrando com outros sistemas, os sistemas externos, um SAP da vida, sei lá, um Salesforce. Então você começa a fazer vou usar o exemplo do Leandro, né? Uma árvore, onde a sua base é OutSystems e depois você vai trazendo componentes, né, do seu ciclo aí, onde você consegue ter uma aplicação extremamente robusta e simples e mais fácil de estar sendo construída e de estar sendo colocada em produção, né? Quantas vezes a gente coloca projetos aí para desenvolver que envolvam IA que demoram muito tempo para cair, para serem entregues, né? Então, eu acho que quis comentar rapidinho aqui com vocês, 5 minutinhos dessa nossa experiência, e a gente está fazendo outras experiências aqui com o IA também, mas demonstrar que o diferencial de trazer o seu negócio e desenvolver em OutSystems e IA são essas possibilidades e a rapidez e a facilidade que você tem. É isso, Leandro. Muito bom. Obrigado, Urias, pelo teu feedback. Eu não sei se nós temos perguntas aqui no nosso webinar. Eu tenho uma pergunta aí, Leandro, pro Urias. Legal.
Urias, basicamente você foi o grande mente aí por trás desses cases, né? Na maioria deles. O quanto você já era especialista em IA, ou quanto você precisou ser especialista em IA para usar isso em OutSystems? Você acha que a plataforma te ajudou de alguma forma, te facilitou? Fala um pouquinho sobre essa experiência aí. Não, com certeza. Sim, não vou dizer que eu era zero experiente, porque eu sou usuário do ChatGPT no meu dia a dia, né? Não só do ChatGPT, do Gemini, enfim, de várias IAs. Mas quando eu falo de construção, de integração de API com projetos, eu não tenho nenhum conhecimento prévio, entendeu? Então, basicamente, eu precisei pesquisar como é que eu faria isso dentro da OutSystems. E aí, no começo, quando a gente começou esse avanço, né, lá atrás, para poder trazer a IA, fui primeiro procurar na Forte se já existiam esses componentes, e aí fui ver como é que esses componentes funcionavam, e aí começou, né, as adaptações, e depois que a gente viu basicamente ali algumas integrações, onde eu poderia também me integrar, chamando uma API REST, enfim, trabalhando em cima disso, a gente foi criando o nosso próprio componente. Então, foi uma coisa que a gente não tinha muito conhecimento prévio de como se trabalhar. Na própria OutSystem já tinha esses componentes, o que facilitou muito o nosso aprendizado e o andamento dos primeiros projetos que a gente fez. E depois que a gente já tinha esse know-how, a gente começou a criar os nossos próprios componentes. Então, foi a plataforma dá para você, né, não só a parte de IA, mas como outras coisas, já uma base, o início, e depois dali para frente você consegue construir os seus próprios ou adaptá-los, né? Então, foi a experiência que a gente teve aqui dentro. Deixa eu fazer um comentário em cima disso até. Nesse processo, a gente acabou adicionando também uma nova parceria na Smart, que é a parceria com o Google, tá? Voltado para a gente poder consumir esses modelos de IA à luz das aplicações de OutSystems, né, que nós criamos para os nossos clientes. E a gente deu alguns exemplos aqui de IA generativa. Um dos motivos também da gente procurar essa parceria foi ter acesso aos conhecimentos, porque quando a gente vai para trabalhar não com IA generativa, né? Mas aí, quando a gente vai trabalhar com a questão de previsibilidade, né? Por exemplo, previsões relacionadas a vendas, cálculo de risco de dar um empréstimo ou o cálculo de risco de um seguro, de um processo seguro, ou seja, a parte preditiva, daí já tem um trabalho maior na criação do modelo, no treinamento de um modelo, né, que são as informações reais, normalmente, do negócio dos nossos clientes. O tratamento dessas informações que são inseridas nos modelos, né? Então, assim, até eu comento, né, que em nível de dificuldade de IA, eu acho que a IA generativa, cara, é muito baixo, né? É muito fácil, realmente, de começar a inserir ela nas nossas aplicações, né? E aí, no caso da preditiva, também é fácil de inserir em OutSystems, só que existe um trabalhinho maior a ser feito no próprio modelo de IA, né? Na questão do treinamento desse modelo de IA, para nos ajudar em questões que não são questões de aceleramento de entregas, é uma experiência nova para os nossos clientes, certo? Mas sim em questões que vão nos ajudar no aumento de receitas, né? Previsibilidade de vendas, acertar melhor o empréstimo que é dado, ou então o fechamento de uma pólice de seguros. Alguns exemplos aí que a gente já viu de uso para essa parte preditiva, tá? Tem inúmeros, mas alguns exemplos, tá? Eu não sei se nós temos alguma questão aqui. Tem um bom dia aqui, enquanto não temos nenhuma questão aqui. Deixa eu ver. Não, tem o do Lucas Assis. Tem. Tá bom. Aqui cheguei na 3, né? Bom dia, pessoal. Aí do Lucas. Bom dia, senhores. Como que tem observado o crescimento de IA no OutSystems e fiquei curioso em saber como você enxerga a IA auxiliando diretamente na melhoria da qualidade de software, especificamente na detecção de falhas e na automação de testes. Além disso, quais seriam as melhores práticas que as equipes de QA podem adotar para maximizar o uso dessas inovações no desenvolvimento e na garantia da qualidade? Tu pode comentar um pouco sobre isso, Iria, sobre um pouco de uso na parte da qualidade de software? Alguns exemplos que a gente tem pensado?
Sim, falando de qualidade, né, a própria OutSystems ela já tem ferramentas que que utilizam, né, para poder te auxiliar nessa parte. Até que o Leandro mostrou que tem o iMentor, que querendo ou não é uma IA ali atrás, trabalhando na qualidade do que está sendo entregue, né, onde ela aponta ali para você quais são os possíveis problemas que a sua aplicação pode ter, né, então isso já é um ganho que você tem lá atrás, onde isso, pelo menos no nosso ecossistema aqui, a gente só sobe uma aplicação para QA se todos os itens lá do iMentor ele já tiver sido resolvidos. Isso dá uma qualidade maior quando isso chega na ponta com o QA. Mas como o QA também é uma parte que a gente está desenvolvendo junto com o IA, a gente está construindo juntos aqui, né? Então, nesses projetos em si, por exemplo, uma das coisas que a gente utilizou porque a IA, nesses determinados casos que a gente mostrou, ela é inteligente, mas ela pode errar. Então os nossos QAs fizeram casos de testes específicos para tentar provocar com que essa IA falhasse em determinado momento. Porque como é que é uma informação que a gente passa para ela e a gente espera tal resposta, não sei se vocês perceberam também, a gente faz uma estrutura de JSON para ela responder para a gente, né? E tinha alguns casos que ela falhava ali, por algum motivo ela falhava. Então, o que os nossos QAs estão fazendo, na verdade, né? Não vou dizer que a gente já sabe fazer, são casos específicos determinando o objetivo de como aquela IA trabalha, tá? E aí isso faz com que no dia a dia, quando a gente tem essa aplicação em produção, a gente já tenha passado uma experiência ali com a IA trabalhando com a gente e a gente tendo uma qualidade de software maior. Mas é uma coisa que a gente está em aprendizado também, né? Então, como é uma coisa que a gente vem aplicando recentemente, é uma coisa que a gente está evoluindo, mas esse é o caminho que a gente está seguindo. Muito bom. Obrigado, Urias. A próxima pergunta, acho que eu posso responder, que o Marcos perguntou, né? Para o uso de inteligências artificiais como GPT ou Gemini, é livre o uso nos apps ou tem algum custo adicional em cima da IA usada, né? Quando a gente vai utilizar essas IA, sempre tem algum custo envolvido, tá? Apesar de ser um custo baixo, quando a gente vai na recreação ali, a gente se loga no chat GPT, por exemplo, e brinca ali, tem um certo limite ali de coisas que nós podemos fazer. Agora, para um uso dentro de uma aplicação, normalmente é necessário contratar algum licenciamento de IA lá que seja mais adequado para a sua empresa, tá? Qualquer um, né? O ChatGPT, o Gemini, etc., né? Nós mesmos, para criar essas aplicações, nós pegamos e criamos contas lá e para consumir os modelos que nós precisávamos, nós tivemos que colocar o cartão de crédito, como dizem, para poder consumir isso, tá? Então, eu só queria complementar, que talvez também pode ser sua dúvida, Marcos, é que os componentes da Forge que você vai utilizar, eles não têm custo. Você pode baixar, você pode adaptar, você pode utilizar. Mas é claro que qualquer fornecedor que você for utilizar, o ChatGPT, o Gemini, eles vão ter custos para você utilizar as APIs. Eu vou te dar um exemplo, como por exemplo o Google Maps. Você tem um componente na OutSystems que você pode utilizar na sua aplicação, você vai trabalhar com ele, e ele existe custo? Sim, porque você precisa da liberação da API Key lá no Google Maps para poder estar utilizando. Então, o custo que o Leandro está dizendo é em cima disso, não da plataforma específica, não dos componentes. Tá? Isso. Na plataforma, tudo que está disponível na Forge e mesmo os componentes que nós criamos, né, baseado numa Forge, ou nós criamos, cara, não tem nenhum custo adicional, tá? Mas da ponta da IA, normalmente tem algum custo, tá? Você tem que fechar algum pacote com eles lá, dependendo do volume de transações, vamos chamar assim, que tu vai fazer, tá? A outra pergunta acho que é para ti também, Urias, que é sobre o treinamento de uma IA e a maneira de conseguir aferir esse aprendizado, né? Tu teve muita dificuldade para treinar a IA para esses usos que nós utilizamos? Nesse último que você mostrou, que era da interpretação de imagem, foi mais simples, assim, né? O treinamento de IA, eu acho que ele é comum para qualquer pessoa que for trabalhar com IA. Você precisa sempre fazer com que ela entenda o que você quer. Então, a gente dá comandos, né, comandos systems para ela para dizer inicialmente o que ela precisa ser. Nesse caso, a gente falou, você é uma assistente virtual, onde você precisa me dizer qual é o problema relacionado ao painel do meu carro. Esse é o primeiro comando que a gente dá para ela.
entendeu? E aí a gente começa a fazer requisições para poder, igual eu até comentei na resposta sobre QA, sobre como que vai ser o comportamento dela de estar entendendo isso. E aí a gente criou, nesse caso específico não, mas no caso de reuniões a gente criou um machine learning interno onde ela precisava entender o que é aquela reunião. Então, além de eu dizer para ela o que ela é, o que eu espero dela, o que eu espero do retorno dela, ela precisava ser alimentada de informações baseadas naquilo que eu queria que ela respondesse. No exemplo que o Leandro deu das reuniões, a gente passa para ela interpretar, ela faz um resumo, ela faz os próximos passos, ela faz anotações especiais, se você quiser, ela cria uma nuvem de palavras e depois ela precisa estar apta a responder sobre aquilo. Então, eu preciso estar sempre alimentando ela de informação, interpretando a resposta dela e me adaptando à resposta dela. Então, basicamente, é fazer um treinamento onde pode ser que em algum dos casos ela varie, né, a resposta ou a interpretação, mas eu tenho que fazer um treinamento e fazer o machine learning dela para que ela trabalhe sempre daqui até aqui. Porque se eu deixar a IA aberta para poder não ter todo o conhecimento, se eu deixar a IA aberta para ela responder ou interpretar fora do que eu estou querendo, eu sempre vou ter retornos que eu não estou esperando. Então, o nosso aprendizado de máquina que a gente faz é baseado no objetivo. Se aquele objetivo era fazer interpretações de reuniões, eu preciso ter uma alimentação de informações que eu passe para ela, que eu diga para ela o que eu estou esperando, e faz muito sentido a pergunta deixa eu só lembrar aqui, do Lucas. É fazer um trabalho de qualidade ali, de poder fazer a interpretação daquilo que ela está me retornando, entendeu? Então, foi assim que a gente treinou as nossas IAs, foi assim o modelo que a gente fez, e pode ser que para os próximos a gente faça um pouco diferente, vai depender muito do objetivo. Não foi a mesma coisa que a gente fez com o projeto de interpretação de imagem. E pode ser que a gente tenha outro projeto de interpretação de imagem que eu preciso treiná-la de uma outra forma, que foi o que o Leandro mostrou, de exames. Então, a gama de informação que pode ter no exame, que eu passo para ela, que ela pode estar me retornando. Então, vai depender do objetivo e vai depender do que eu espero naquele projeto. Mas, nesses casos específicos, foi assim que a gente fez. Basicamente, né, se eu posso resumir, passa-se um contexto para a IA, né? E depois a gente treina ela pedindo coisas para ela e dando feedback sobre aquilo que ela pediu, né? São poucas interações, não são muitas interações. Nós temos com as IAs preditivas, aí eu já preciso de um volume de informações maior, tá? A gente viu que normalmente nós precisamos de no mínimo 1000 registros de determinado assunto para a gente poder fazer alguma predição, será que existe essa palavra? Predição, vou usar ela aqui, mas prever coisas no futuro, tá? A gente precisa de 1000 registros, mas quando a gente está falando de IA generativa, são poucas interações, certo? Mas eu também acho que quanto mais a gente for, como o Urias falou, né? Quanto mais for municiando e dando feedback para a IA, melhor ela vai ficando, certo? Sim, melhor ela vai ficando. E só para finalizar, para não tentar entrar tanto no tecnês, eu estou tentando não estar entrando tanto no tecnês, depende também da IA que você está trabalhando. Tem IA que a gente trabalha que ela não guarda histórico, entendeu? Então, você tem que guardar esse histórico do seu lado, fazer uma limpeza dessas informações do seu lado, e sempre que você bate uma requisição lá, você tem que mandar esse histórico para ela, entendeu? Tem IAs que a gente trabalha que já faz isso, então já tem um aprendizado que por ela mesma ela já está entendendo e já está interpretando aquilo. Então, além do objetivo, depende da IA que você está usando, do plano que você está usando de acesso dessas APIs. Então, é um desafio porque para cada uma você vai ter que não criar uma estratégia, mas o objetivo, por ser diferente, às vezes faça você seguir um caminho um pouquinho diferente. Mas como você já tem a base de aprendizado, seguir para um outro caminho já é mais fácil. Isso. Pessoal, a gente passou aqui do nosso horário, agradeço a presença de todos. Quer comentar mais alguma coisa, Rodrigo, para encerrar? A gente passou aqui 7 minutinhos já do horário proposto. Não, só agradecer aí a audiência, a participação, boas perguntas. E especialmente de vocês, Leandro, Urias, time da Smart, sensacional, realmente merecedores de todos os prêmios que já ganharam e certamente vão vir muitos outros pela frente. Muito bom. Obrigado, Rodrigo, pelo estímulo aí. A gente segue junto aí, então. Tá bom? Obrigado, pessoal. Boa semana a todos. Obrigado. Valeu, gente. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado, pessoal. Bom dia.